Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de figuras e eventos históricos bem marcantes, sabe? Vamos explorar uns artigos que analisam a vida de Hipátia de Alexandria e também aquele filme Ágora. Isso. E a ideia é tentar entender, a partir dessas fontes, o impacto do que elas descrevem como a ascensão do dogmatismo religioso sobre o pensamento mais livre, sobre a ciência naquela época. Ok, vamos lá então. Para começar, quem foi essa figura, Hipátia? Ela aparece com muita força nessas leituras, né? Hipátia foi uma filósofa, matemática, astrônoma, realmente notável. Ela viveu em Alexandria, que era tipo o grande centro intelectual do mundo antigo, ali entre os séculos IV e V. Filha de Teon, né? Outro matemático. Exato, filha do Teon. E ela não só estudava, mas também ensinava. Atraía gente de todo lugar. Ela meio que representava o auge daquela tradição racionalista grega, sabe? Focada na lógica, na matemática, na observação mesmo. E o contexto histórico que as fontes mostram é crucial para entender a história dela, imagino. Alexandria, o Império Romano mudando? Totalmente. É aí que fica fascinante, essa tensão crescendo. O Império Romano estava passando por uma transformação radical, principalmente depois do Édito de Tessalônica, lá em 380, que tornou o cristianismo a religião oficial. Certo. E o que as análises que a gente viu indicam é que essa oficialização trouxe junto uma pressão, sabe? Uma pressão cada vez maior sobre outras correntes de pensamento, as pagãs, as filosóficas clássicas. E a Hipátia estava bem no meio disso. Exato. A abordagem dela, baseada na razão, na investigação aberta, a tal razão grega, começou a ser vista com desconfiança. Entrava em choque com a nova ortodoxia que estava se consolidando, muito mais apoiada em dogmas, né? Em verdades reveladas que não podiam ser questionadas. Os artigos falam de um conflito que só aumentava. Como é que as fontes descrevem essa escalada? Essa tensão que acabou levando a um fim tão trágico para ela. Olha, as fontes detalham um clima bem pesado em Alexandria. Muita intolerância, conflitos violentos mesmo, entre grupos religiosos diferentes, facções políticas. Um barril de pólvora, basicamente. Praticamente. E Hipátia, que era uma figura conhecida, influente e ainda por cima associada ao prefeito Orestes, vista como um símbolo desse saber pagão, acabou virando um alvo. Ah, entendi. Uma leitura cuidadosa dos artigos mostra que em 415 d.C. ela foi assassinada, brutalmente, por uma multidão de cristãos radicais. E as análises frequentemente ligam essas ações ao bispo Cirilo, que era uma figura de muito poder e tinha muitos conflitos políticos na cidade. A descrição da violência é chocante. Marca um ponto de virada mesmo. Uma perda gigantesca, como as fontes deixam claro. E elas vão além do fato em si, né? Exploram muito o simbolismo dessa morte. Exatamente. O que fica dessa análise toda é que a morte da Hipátia não foi só uma tragédia pessoal. É vista como um marco simbólico, sabe? Do avanço dessa visão dogmática sobre a investigação racional e científica. Uhum. Um momento em que a fé, como instituição, passou a se impor sobre o questionamento filosófico-científico. Os textos argumentam que esse clima todo, ele acabou criando uma atmosfera menos favorável para o avanço científico que Alexandria tinha e também reforçou barreiras para a participação das mulheres na vida intelectual. É verdade. Ela mesma era a prova de que havia espaço antes, né? Sim. E, depois dela, figuras como a Émilie du Châtelet, séculos depois, ainda enfrentariam obstáculos enormes para serem reconhecidas na ciência. E as fontes até conectam isso a visões de teólogos bem influentes, tipo Agostinho, Tomás de Aquino, sobre o papel da mulher e a relação entre fé e razão. E o filme Ágora, que também está no nosso material de análise,
Como ele entra nessa história, segundo as fontes que o comentam? O Ágora é citado como uma dramatização bem forte desse contexto. Ele ajuda a visualizar, né? Mostra a destruição de conhecimento, aquela cena da queima dos rolos que remete à Biblioteca de Alexandria. Uma imagem poderosa. Muito. E retrata a Hipátia não só dando aula, mas investigando os céus, chegando perto de ideias sobre órbitas elípticas que só o Kepler formalizaria mais de 1000 anos depois. Impressionante. Uma das fontes até destaca como o filme mostra as acusações de bruxaria contra ela e interpreta isso como um sinal sombrio, né, da perseguição ao conhecimento que não se alinhava com o dogma que dominava. Então, se a gente juntar as peças dos artigos e da análise sobre o filme, qual seria a mensagem central que essas fontes nos deixam sobre Hipátia e seu tempo? Olha, conectando tudo isso que as fontes apresentam, Hipátia emerge como um símbolo muito forte. Um símbolo da resistência intelectual contra a intolerância, contra o dogmatismo. Certo. A história dela, seja pela pesquisa histórica ou pela visão do cinema que foi analisada, funciona como um estudo de caso, né? Sobre o preço alto que se paga quando a busca pelo conhecimento, a liberdade de pensar, são sufocadas em nome de verdades impostas. A análise sugere que o legado dela é um lembrete constante. Um lembrete sobre a importância de quê exatamente? Da importância de proteger o espaço para o debate racional, para a investigação baseada em evidências. É um alerta que continua válido, né? Com certeza. E para a gente pensar um pouco, as fontes meio que nos provocam a questionar, né? Se aquele ambiente de dogmatismo crescente não tivesse silenciado a Hipátia, não tivesse levado à perda de tanto conhecimento, como poderia ter sido diferente? A trajetória da ciência, o lugar das mulheres no saber. Exato. Fica essa reflexão. E talvez pensar também em como identificar e resistir a formas de dogmatismo hoje em dia, né? Que ainda possam, de alguma forma, ameaçar o pensamento livre. Uma reflexão importante para fechar. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.